Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma polêmica que mexeu com o cenário econômico brasileiro e levantou muitas sobrancelhas. As recentes mudanças no IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Em maio de 2025, o governo anunciou um pacote de alterações, mas, diante da pressão do mercado, recuou em alguma delas. Especificamente aquelas que atingiriam em cheio os fundos de investimento com aplicações no exterior. Só que tem um detalhe crucial: esse alívio não foi para todo mundo. Enquanto alguns comemoravam, a população em geral e muitas empresas viram o IOF pesar mais no bolso em outras operações. Afinal, o que aconteceu? Por que essa diferença de tratamento? Quem realmente está pagando essa conta? E o que essa reviravolta nos diz sobre a condução da nossa política fiscal? Fica com a gente para desvendar essa história. E antes, já aproveita para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que trazemos por aqui. Vamos lá! Antes de mais nada, vamos entender o que é IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Trata-se de um imposto federal que incide sobre diversas transações. Quando você pega um empréstimo, faz uma compra internacional com cartão, compra dólar para viajar, contrata um seguro e até em algumas operações com títulos e valores imobiliários, o IOF está presente. Ele possui duas caras. A primeira é arrecadar dinheiro para o governo. A segunda é ser uma ferramenta de controle da economia. O governo pode mudar as alíquotas do IOF por decreto de forma rápida para influenciar a oferta de crédito, mexer no mercado de câmbio e até dar uma segurada ou um empurrão no consumo. No nosso dia a dia, a gente sente o IOF em várias situações. Naquela comprinha online em site estrangeiro, no uso do cheque especial, no rotativo do cartão, ao contratar um empréstimo e até em alguns seguros. Por isso, qualquer mudança no IOF vira notícia e gera debate, porque mexe diretamente com o nosso bolso. No dia 22 de maio de 2025, o Ministério da Fazenda soltou a bomba, um pacote de mudanças no IOF. A justificativa oficial: uniformizar as alíquotas, evitar distorções e contribuir para a estabilidade cambial. Mas por trás dessa linguagem técnica, a meta era clara: engordar o caixa do governo em 20,5 bilhões a mais em 2025 e 41 bilhões de reais em 2026. Para nós, cidadãos comuns, a alíquota do IOF nas compras internacionais com cartão subiria de 3,38% para 3,5%. Quem fizesse aportes mensais acima de R$50 mil em certos tipos de seguro de vida pagaria 5% de IOF. Cooperativas de crédito com grande volume de operações também seriam mais taxadas. E o IOF sobre empréstimos para empresas, incluindo as do Simples Nacional, também ia aumentar. Mas o que fez o mercado financeiro pular da cadeira foi a proposta de criar uma alíquota de 3,5% para aplicações de fundos de investimento brasileiros lá fora, que antes eram isentas. Mexeram também nas remessas de dinheiro de pessoas físicas para investir em outros países. A reação do mercado foi imediata e barulhenta. A bolsa, que estava subindo, despencou. O dólar, que estava caindo, disparou. O maior chiado veio justamente por causa da nova taxa para os investimentos de fundos no exterior. E aí, o que o governo fez? Recuou e rápido. Menos de 6 horas depois do anúncio, ainda na noite do dia 22 de maio, o Ministério da Fazenda usou a rede social X para dizer que parte do decreto estava sendo revogada. E quais medidas caíram? Exatamente aquelas que mais incomodaram o mercado financeiro. A aplicação de fundos nacionais no exterior continuaria com o IOF zero e as remessas de pessoas físicas para investir lá fora seguiriam com a alíquota de 1,1%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad,
tentou minimizar o rombo fiscal desse recuo, estimando uma perda de menos de 10% da arrecadação prevista, algo em torno de 2 bilhões de reais. Um detalhe interessante: o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi consultado pelo Planalto antes da decisão de recuar e a opinião dele foi considerada decisiva. Isso mostra o poder de fogo do mercado. Ok, alívio para os grandes fundos, mas e para nós, meros mortais? E para as empresas que batalham no dia a dia? Aí é outra história. As demais mudanças no IOF, aquelas que afetam mais diretamente, foram mantidas. Então, o que ficou mais caro? Compras internacionais com cartão subiu de 3,38% para 3,5%. Pode parecer pouco, mas é um custo a mais. Os seguros de vida, aportes mensais acima de R$50 mil em certos planos, agora têm IOF de 5%. E as cooperativas de crédito. As maiores passaram a ser tributadas como empresas comuns em suas operações de crédito. E o mais pesado, IOF sobre operações de crédito para empresas. O governo justificou esse aumento para as empresas, dizendo que era para igualar a taxa diária da pessoa jurídica à da pessoa física, e que tinha uma função prudencial e anticíclica. Mas, na prática, o custo do dinheiro subiu e subiu bem. Para empresas em geral, num empréstimo de R$10 mil, o IOF anual pulou de R$ 188 para R$ 395. Para empresas do Simples Nacional, na mesma situação, foi de R$ 88 para R$ 195, mais que o dobro. Para o MEI, o microempreendedor individual, a boa notícia é que ele tem direito a menores alíquotas. O contraste é gritante. Flexibilidade para o mercado financeiro, rigidez para o crédito das empresas, incluindo as pequenas e médias. Encarecer o crédito assim pode frear a economia, desestimular investimentos, dificultar a criação de empregos e, no fim das contas, esse custo pode ser repassado para os preços que a gente paga. E o discurso do governo? Bem, esse mudou bastante. No começo era tudo para uniformizar alíquotas e estabilidade cambial. Parecia um plano técnico bem pensado. Mas quando você recua para beneficiar um setor específico e mantém o aperto para outros, essa justificativa de uniformidade perde a força. O ministro Haddad tentou minimizar, dizendo que o item revogado era muito residual e que a perda de arrecadação seria pequena. Frases como "não temos problema para corrigir rota" tentaram passar uma imagem de governo flexível. Mas, para muitos analistas, essa rapidez no recuo e a mudança de tom soaram como confusão, falta de planejamento e até mesmo um tiro no pé. A comunicação também não ajudou. Corre uma história de que as medidas não tinham sido combinadas com o Banco Central. Depois, desmentiram. Essa aparente falta de sintonia no momento delicado só aumentou a percepção de desorganização. O pano de fundo disso tudo é a forte pressão fiscal que o governo enfrenta. Na mesma época, anunciaram um congelamento de mais de 31 bilhões de reais no orçamento de 2025. A necessidade de arrecadar mais é real. O próprio ministro Haddad disse que o governo vai perseverar neste caminho de buscar o equilíbrio fiscal com medidas duras, mas na direção correta. A mudança na narrativa de técnica para pragmática, focada em não desagradar certos investimentos, levanta a questão: será que os princípios ficaram em segundo plano diante da necessidade de receita ou da pressão de grupos poderosos? Então, o que a gente tira de lição dessa novela do IOF de maio de 2025? Primeiro, fica clara a complexa dança de forças na política fiscal brasileira. De um lado, um governo precisando desesperadamente de dinheiro. Do outro, um mercado financeiro com grande poder de influência. E no meio, um tratamento que acabou sendo diferente. Alívio para investidores de fundos no exterior, conta mais salgada para o cidadão comum
e para as empresas brasileiras, especialmente no crédito. Isso levanta perguntas sérias. É justo esse tratamento diferenciado? Qual vai ser o impacto real desses aumentos de IOF que ficaram para a economia, para o nosso custo de vida e para a capacidade de investimento nas nossas empresas? E a credibilidade da política econômica? Como fica depois de um episódio de anúncio e recuo tão rápido e seletivo? Esse tipo de zigue-zague pode gerar desconfiança e incerteza, o que nunca é bom para a economia. É bem provável que venham mais medidas fiscais por aí, porque a necessidade de dinheiro no caixa do governo continua. A forma como o governo vai comunicar essas próximas decisões e a reação da sociedade e dos diferentes setores serão cruciais. O caso do IOF de maio de 2025 foi um retrato em miniatura de quem tem mais voz na hora de definir os impostos no Brasil. E aparentemente, a resposta mais rápida e eficaz veio dos setores mais organizados do mercado financeiro. E você, o que achou de toda essa história de IOF? Acredita que o governo agiu certo para recuar para os fundos? Como você acha que esses aumentos que ficaram vão impactar o seu dia a dia e a economia do país? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos debater. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas análises. Até a próxima. Tchau, tchau.